Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Fernanda, eu sou médica, especialista em tratamento da dor e acupuntura. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre dor crônica, fibromialgia e acupuntura. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um medicamento específico que é o Zolpidem, também conhecido como Stilnox ou Pats, que são os nomes comerciais. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os prós e os contras do uso dessa medicação. E para que serve o Zolpidem? Para muitas pessoas que não sabem ou que não utilizam, o Zolpidem é um hipnótico, ou seja, é um remédio para dormir, um indutor do sono, que é utilizado por muitas pessoas, não só idosos, como pacientes mais jovens, é muito utilizado por pacientes com fibromialgia, que têm dificuldade em pegar no sono, mas como todo medicamento, ele tem vantagens e desvantagens. E é isso que hoje eu quero trazer para você. Sobre os prós do uso do Zolpidem. Por que o Zolpidem é bom? Porque ele é tão utilizado por muitas pessoas. Então, primeiro, ele tem um rápido início de ação. O que significa isso? Normalmente, o paciente que toma Zolpidem, ele ingere a medicação e ele sabe que ele já deve estar em casa, de preferência perto do quarto. Porque em torno de 30 minutos, mais ou menos, 20 minutos, esse paciente tomou o remédio e ele já vai estar, então, começando a ficar sonolento e já vai se dirigindo, então, para o sono, né? Então, ele tem um início de ação de em torno de 30 minutos. Então, isso é bom. É uma medicação que o paciente toma e já sente seu efeito. E também ele tem uma duração curta. O que significa isso? Que esse paciente tomou, deitou, dormiu. Passou ali umas 3 horas, o efeito desse remédio já foi embora. Então, o paciente não vai acordar no outro dia sonolento, como acontece com alguns benzodiazepínicos, como, por exemplo, o diazepam, que é um medicamento, né, um benzodiazepínico de longa duração. Então, muitas vezes os pacientes ficam sonolentos no dia seguinte, ele demora a ser metabolizado, os efeitos colaterais eles permanecem por mais tempo. Então, ter uma curta duração, ele ficar pouco na corrente sanguínea, é uma vantagem. Então, 3 horas e o efeito já foi embora. A única coisa é que, para pacientes que têm um sono mais leve, por exemplo, esse efeito ele dura as 3 horas, ali se o paciente vai dormir ali pelas 10, a 1 da manhã já está sem efeito, 2 da manhã está sem efeito do Zolpidem, e aí ele pode despertar, se ele tem um sono um pouco mais superficial, não faz o sono REM mais profundo, ele pode despertar e aí não conseguir dormir ou demorar muito para dormir. Então, a vantagem é que ele é um indutor e ele tem um efeito rápido e uma ação curta no sentido de metabólitos e de efeitos colaterais. Mas para aquele paciente que desperta depois que acabou esse efeito, ele vai ter mais dificuldade para dormir. Aí, de repente, precisa ser adaptado uma outra medicação que não o Zolpidem. E ele é utilizado, então, para, número 1, insônia inicial. O que é isso? Paciente que deita e não consegue pegar no sono, porque fica pensando nas preocupações do dia a dia, ou é um paciente que se agitou muito antes de dormir, ou tomou café, né, muito próximo a ir dormir, ou é um paciente que utiliza muito telas, fica ali na hora de deitar no quarto, utilizando então celular ou tablets, ou assistindo televisão. Então, há situações, né, que aceleram muito a função cerebral e esse paciente não fecha os olhos, não consegue dormir. Então, essa insônia inicial, ela é bem tratada com o Zolpidem. Uma segunda situação é uma insônia ocasional. É o paciente que, por exemplo, assim, ó, não, eu costumo dormir bem, mas assim, eventualmente, se eu saio um pouco da minha rotina, se eu vou a alguma festa, alguma coisa, eu demoro para dormir. Isso acontece uma vez por mês, uma vez ou duas. Então, esse paciente, para essa insônia ocasional, pode utilizar o Zolpidem. Deitou, não dormiu, toma o Zolpidem, que daqui a alguns minutos ele já vai estar dormindo. E número 3, se utiliza, então, também para insônia transitória. O que é insônia transitória? Aquele paciente que está passando por uma situação específica. Por exemplo, eu estou ansioso porque eu vou receber uma promoção no trabalho. Ou estou ansioso porque eu vou me casar, por exemplo, né? Ou pacientes no pós-operatório fizeram uma cirurgia
e não estão conseguindo dormir por causa da posição, tem que dormir sempre numa mesma posição, quase sentados. Então, nesse caso, ou por exemplo, um paciente que já diagnosticou o transtorno de ansiedade, está em tratamento da ansiedade, mas a medicação ainda não começou o seu pleno efeito. Então, ele pode encaixar o Zolpidem nesse caso de insônia transitória, porque não vai ser algo muito longo, vai ser um período curto, o paciente vai resolver aquela situação e vai depois retomar a sua rotina de sono. Então, nestas situações, o Zolpidem ele entra muito bem indicado. Quando é que essa indicação ela pode ser, então, prejudicada? E lembrando aqui, né, pessoal, que todo medicamento ele deve ser visto, deve ser avaliada a prescrição com o seu médico. Não devemos pegar o remedinho emprestado da vizinha que usa para dormir e dorme bem. Para ela pode se adequar, ela pode estar numa dessas situações que pode ser bem diferente da situação que nós estejamos passando. Então é importante, é uma medicação que é vendida com receita médica, não se vende Zolpidem sem receita e deve ser conversado com o médico para ver se essa medicação é adequada para esse tipo de tratamento que esse paciente precisa. Então, quais são os contras do Zolpidem? Dependência e tolerância. Qual é a diferença disso? O Zolpidem vicia? Sim, vicia. É a dependência, é o que nós chamamos de dependência. O paciente, com o tempo, ele pode passar a não dormir mais sem essa medicação. E aí é necessário que se faça o que nós chamamos de desmame, reduzindo dose e muitas vezes substituindo por algum outro medicamento que não cause dependência até esse paciente poder ficar livre de medicamentos, tendo o seu sono regulado pela higiene do sono e por outras medidas, né? E o que é tolerância? Tolerância é quando o paciente começa, por exemplo, com o Zolpidem de 5 miligramas, ele usou um mês e essas 5 miligramas não estão mais induzindo o sono dele. Ele precisa passar para 10 miligramas. Daqui a pouco, essas 10 miligramas não vão ser suficientes e ele precisa passar para 15 miligramas. Isso é a tolerância, é quando o organismo vai se adaptando à dose da medicação e precisa de mais medicação para ter aquele efeito inicial. Então, o Zolpidem desenvolve, sim, dependência, vicia, e desenvolve também tolerância, doses maiores para se adquirir aquele efeito inicial. Um outro contra, e é, infelizmente, quem mais utiliza, o uso do Zolpidem em idosos, né? Nós não podemos ser hipócritas, nós sabemos que a insônia no idoso é muito prevalente e que os idosos, infelizmente, usam muito remédio para dormir. Seja alprazolam, diazepam, Zolpidem, alguns utilizam outras classes de medicamentos também para dormir, né? Alguns antidepressivos. Então, infelizmente, é a realidade, né? Esse idoso, ele precisa de algo para induzir o seu sono, para que ele consiga dormir uma noite bem dormida. Porém, sempre se tentar evitar uso prolongado e doses altas, principalmente em idosos. O Zolpidem, ele deve ser utilizado dentro desse quadro aqui, que ele tem mais benefícios do que contras, né? Ele deve ser utilizado por um prazo máximo de 1 mês, 4 semanas. Nós sabemos que tem idosos que utilizam há anos. Então, eu no consultório, mesmo em pacientes com fibromialgia, que a gente sabe que precisam dormir, eu costumo associar higiene do sono com algum outro medicamento. Por exemplo, se é um paciente que tem alergias, rinite alérgica, por exemplo, eu uso então um antialérgico que vai trazer o benefício na alergia e vai induzir o sono. O antialérgico geralmente tem um efeito sedativo. Então, eu costumo associar, ou por exemplo, é um paciente depressivo, vamos usar um antidepressivo que dê sonolência à noite, porque aí esse paciente trata as duas coisas, para conseguir fazer o desmame do Zolpidem e poder utilizar uma medicação a longo prazo sem tantos efeitos adversos. O Zolpidem, ele causa em muitas pessoas prejuízos na memória, além de outros sintomas que são as parassonias, que eu vou falar para vocês também. Então, assim, e a dose, a menor dose possível. Idosos, de preferência, utilizar a dose de 5 miligramas. Suspensão abrupta do medicamento, por exemplo, assim, ó, a partir de amanhã eu não uso mais. Paciente que usou 1 ano, 2 anos, não, a doutora me disse que eu não posso mais usar, vou parar de usar. O que é essa suspensão abrupta sem o desmame, que é a redução da dose, a alternância, essa noite eu tomo, amanhã eu não tomo, depois eu tomo de novo. Então, sem esse desmame, o Zolpidem pode causar
dor de cabeça, pode causar agitação, que é um efeito contrário, né, ao que ele se propõe, insônia, que o paciente estava dependente, estava acostumado ao Zolpidem, tirou o Zolpidem, não vai conseguir dormir, tontura e as parassonias. O que são as parassonias? Parassonias são alterações no sono, tipo sonambulismo, em que os pacientes fazem determinadas coisas e não sabem que fizeram, não se dão conta, não foi em sua consciência plena. Eu tive uma paciente uma vez, uma paciente de meia idade, que usava Zolpidem e levantava à noite e comia. Então ela comia, ela falava que o filho dizia para ela levantava no outro dia de manhã, por que a geladeira tá com a porta aberta? Daí o filho dela, porque tu levantou e veio comer. Dela, não, eu não acredito. Outro dia ela me disse assim, doutora, eu fui procurar um sorvete para comer de sobremesa e o pote estava quase vazio dentro do freezer. Eu perguntei pro meu filho se tinha sido ele que comeu e ele disse que não, que ele inclusive tinha visto a mãe comendo o sorvete no pote, tinha conversado com ela e ela não lembrava nem de ter falado com ele e nem de ter comido o sorvete. Então, as parassonias, fazer coisas, comprar coisas pela internet, conversar com pessoas, fazer ligações, mandar mensagens, comer à noite, são situações que nós chamamos então de parassonia, semelhantes ao sonambulismo, mas que podem ser causadas pelo Zolpidem e não são tão incomuns. Pacientes muitas vezes têm relatos de que os familiares dizem que eles fizeram determinadas atitudes que eles não lembram, né? Então, isso é um efeito adverso do Zolpidem. Então, fica aqui para vocês a mensagem, a ideia de usar medicamentos quando necessários, quando adequados ao perfil de vocês e sob prescrição médica, porque muitas vezes nós pensamos que é um medicamento inocente, que é um medicamento que a vizinha usa, que o parente usa, o familiar usa, mas que cada caso é um caso e que todo remédio ele tem, então, os prós e os contras. Um grande abraço.